Paz de Deus, meu povo, tudo bem? Bora ler a Bíblia enquanto como na esteira. Ainda não tô correndo, tô andando, né? Mas topam 100 metros rasos. Faz tempo que eu queria fazer isso. 100 metros, 100 é uma brincadeira, né? Com deixar de ser raso biblicamente. Por isso coloquei 100 metros rasos, ou seja, aqui é só para quem quer ser profundo na palavra. Se eu não unir meu treino com a Bíblia, gente, eu vou desistir do treino. Como pela graça de Deus eu não desisto da Bíblia, e a Bíblia não desiste de mim, eu aceitei esse desafio na minha própria mente. Quero começar hoje. Vocês topam ler a Bíblia enquanto eu tô na esteira aqui com vocês? O que vocês acham? Vocês topam essa loucura? Loucura? O que vocês acham? João capítulo 14. Amém, Robson? João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali possas estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis. Eu caminho, vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, ou se não, crede-me por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome,
eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, o que houve que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e iremos a ele e faremos nossa morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho dito ainda estando convosco. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Ouvistes que eu vos disse: Eu vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis por eu ter dito: Eu vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. E agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer vós possais crer. Daqui em diante eu não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Mas para que o mundo possa saber que eu amo o Pai, e como o Pai me ordenou, assim mesmo eu o faço. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Esse capítulo de João 14 é muito bonito, né? Porque a dimensão do que Jesus está falando aqui extrapola o que nós pensamos até sobre do que é a salvação, do que é a eternidade em si. Muitas das vezes eu li esse texto pensando na promessa da vida eterna puramente, que já é maravilhosa. Mas aqui também há um simbolismo que, olhando o contexto, nós vemos o que Jesus está fazendo com os seus discípulos, aqui representando a igreja, que somos nós. A igreja ainda estava nascendo, seria oficialmente inaugurada em Atos capítulo 2, foi oficialmente inaugurada em Atos capítulo 2. Porém, Jesus está fazendo uma promessa que extrapola o que ele prometeu para os seus discípulos galileus, judeus, mas que chega até nós e nos conforta. Pois quando Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, ele está dialogando com um contexto histórico do tempo em que ele está vivendo. No primeiro século, os casamentos dos judeus eram assim. Tinha primeiro a noiva nubente, que era a prometida.
Então, desde criança, já havia ali um acordo entre famílias. Estamos falando de um contexto histórico diferente. Então, era prometida já desde os 10, 11 anos, já muitas já estavam prometidas. Havia a desposada, que era uma fase superior. A desposada era assim: o pai e a mãe do noivo, o pai e a mãe da noiva iam diante de um juiz de paz, e junto com o noivo e a noiva, e faziam toda a cerimônia civil. E ali na cerimônia civil reconhecia o casamento. Estavam devidamente casados civilmente. Porém, ao final da cerimônia, o noivo voltava para a casa do seu pai e a noiva voltava para a casa dos seus pais. Por quê? Como a Bíblia, a escritura judaica era categórica e taxativa ao dizer que o homem deixará o pai e a mãe, ele não podia levar a noiva após as bodas para morar na casa do seu pai. Ele teria que preparar um lugar para ele e a noiva constituir essa sua família. Já estavam casados, mas a consumação do casamento só era realizada após as bodas, que duravam 7 dias. Então, diante de todas aquelas pessoas que estavam participando da cerimônia civil, o noivo fazia um juramento. Ele erguia a mão e dizia: minha noiva, eu te prometo que eu vou para a casa do meu pai, mas eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, você esteja comigo. Então, ele fazia essa promessa, construía a casa. Quando ele estava com tudo pronto, ele retornava e dizia: agora eu vou te buscar para te levar comigo. E onde eu estiver, você estará comigo. Olha que lindo. E aí então fazia-se as bodas. E durava 7 dias. Após 7 dias havia a consumação, ou seja, ambos perdiam ali sua virgindade. E ali selava a união. E ela ia morar com ele até que a morte separasse. Quando Jesus, ele diz: eu vou preparar lugar, eu vou voltar, e eu vou levar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estiver ali também possais estar vós também. Não é só a promessa de um líder, que é o próprio Deus, que vai voltar da morte, que vai retornar depois de séculos. É a promessa de um esposo que já está compromissado com a sua esposa. E essa promessa é: eu vou preparar um lugar, mas esse lugar não é onde a traça corrói, não é onde o ouro pode comprar, não é onde o ladrão pode entrar. Eu vou preparar um lugar para você viver comigo eternamente, após as nossas bodas. Porque nós já somos a esposa do Cordeiro. E só estamos esperando as bodas para a consumação da eternidade. Olha que lindo. Quer ver onde isso se repousa? Em Apocalipse 19. Olha que bonito, gente. Apocalipse 19, verso 7. Apocalipse 19, verso 7. Alegremo-nos, regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. Esse versículo de Apocalipse fala sobre a consumação das bodas. E por que as festas duravam 7 dias para a consumação do casamento do judeu? Porque todas as coisas que nos é apresentado na cultura judaica, na antiga aliança, são apontamentos para a obra redentora e para o caráter eterno da obra de Jesus.
desde as festas, o tempo das festas, os prazos para cada festa, o motivo para cada oferta, o tipo de cada oferta. Tudo que nós vemos no Antigo Testamento é um apontamento para o sobrenatural que se complementa, que se completa, que se consuma, que se cumpre em Jesus. Como já disse aqui algumas vezes, a revelação parte do natural para que o espiritual explique. Então, primeiro nós vemos as festas. Primeiro nós vemos o tempo das festas. E depois Jesus vem e diz: vou preparar lugar. Revela para João escrever no Apocalipse sobre as bodas do Cordeiro, dizendo: esse 7 representa a eternidade, a plenitude, a completude. Significa que as bodas do Cordeiro é a consumação da eternidade, onde nós estaremos com Ele, não por um tempo, não por um momento. Na verdade, as bodas do Cordeiro significam que não haverá mais tempo para nos oprimir. Não haverá mais tempo para nos deixar ansiosos, nem tempo para nos deixar depressivos, nem tempo para nos deixar estressados. As bodas do Cordeiro significa que está tudo preparado. E Jesus, Ele honra o propósito do que Ele veio fazer. Porque Ele trabalha, ele honra até a profissão de José, que foi seu pai adotivo, como construtor de casas, como um digno carpinteiro do primeiro século, na região da Galileia. E Ele diz: eu vou preparar um lugar. A promessa é dele, porque Ele tem esse plano desde quando os céus foram criados. Não é um plano paliativo, não é um plano momentâneo. Nada que está acontecendo acontece por acaso. Nada do que nós vemos na lei aconteceu por acaso. Tudo aponta para Jesus. Se você não colocar Jesus como a chave do Antigo Testamento, você não vai compreender os costumes, você não vai compreender a Torá, você não vai compreender os salmos, os profetas, os históricos. Então, eu deixo essa palavra para você. Você é a esposa do Cordeiro. Nós somos esposa do Cordeiro, nós não somos prostituta. Nós não somos como o Israel do Antigo Testamento. Que não sejamos como o Israel do Antigo Testamento, que qualquer ídolo, qualquer desejo, qualquer sentimento eles traziam para uma verdadeira desobediência. Que possamos refletir neste sábado sobre a honra que nós temos de ser lavados no sangue do Cordeiro. Ele nos comprou, Ele pagou o dote. E aonde Ele pagou o dote? Aqui, ó. Porque o noivo pagava o dote. Ele não apenas prometia que ia casar, ele tinha que pagar, tinha um dote. Ele tinha que providenciar, ele tinha que provar que essa noiva não passaria necessidades, ela não poderia sair da casa dos seus pais e passar fome. Então ele tinha que provar, no desposamento, que ele estava levando ela para uma vida digna, de que ela teria tudo para comer, para beber, que ela teria lugar para morar, que ela teria toda a estrutura de uma vida digna. Então ele pagava o dote. Vem comigo que eu vou te mostrar onde Jesus pagou o dote. Evangelho escrito por João, capítulo 19, versículo 30. Logo que Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Na cruz, quando Jesus foi para a cruz,
Oi, filho. Pra vó? Não, aqui não. Papai tá treinando. Quando Jesus foi pra cruz, ele provou o porquê ele é o esposo da igreja. Porque ele pagou o maior dote, que foi a sua própria vida. Essa declaração, está consumado, significa que ele quitou toda a dívida. Que essa noiva, essa esposa, valia muito. Porque essa esposa estava totalmente vendida aos seus próprios caprichos, aos seus próprios desejos, aos seus desígnios. Essa esposa estava vendida a vícios, a tentações, a ira, cólera, inveja. Essa esposa estava vendida aos seus próprios... Oi. Tá, daqui a pouco. Essa esposa estava vendida, inclinada para tudo o que se esvai. Essa esposa estava vendida desde o dia em que a mulher, junto com seu esposo, negaram a palavra de Deus no jardim. E daquele ato, o mundo se fez um deserto, externando o coração do homem. Toda vez que você olhar um deserto, você pensa, como é o coração do homem que não recebeu a palavra de Deus. O deserto é a representação física na terra. É a terra clamando. O deserto é a terra gritando. O deserto é a terra sofrendo pela escassez, pela seca, pela falta, pelo silêncio, pelo desprezo, pelo vazio. É assim que é um coração sem Jesus. E a partir do momento em que o homem cai no jardim, a promessa de Deus já não é mais plantar um novo jardim. Como um esposo maravilhoso, Jesus, ele não veio para plantar jardim. Ele veio para florescer no deserto. Por isso Isaías vai escrever: o deserto e os lugares secos se alegrarão, dizendo que haveria festa no deserto, no meio do ermo. Isso mostra que... Oi. Não, tira o pé daqui, filho, senão você vai se machucar. E no deserto da cruz, no abandono, no desprezo dos homens, provando do cálice da ira do Pai, esse esposo apaixonado, esse esposo que amou de verdade, ele declara: tá pago. Assim como nós fazemos aqui, né? Suados, né? Uma forma de sentir uma satisfação. Que satisfação que nos dá cuidando da saúde do nosso próprio corpo, em acabar um treino e dizer: tá pago. Muitas das vezes para afirmar que a preguiça não nos venceu, que o desejo de ter uma saúde, de ter uma disposição melhor, até para liberar os hormônios da alegria, como dizem, se livrar um pouco mais da tristeza da alma. E a gente grita: tá pago. Mas Jesus aqui, ele gritou na cruz: tá pago. Dá licença, Bernardo, vai lá pra sua avó. Tá pago. De mim ninguém tira. Paguei tudo pela minha esposa. De mim ninguém tira. Ela é minha. Ela é minha. Eu paguei o dote na cruz. Por isso ele foi lancetado no seu costado. Por isso que lancetaram ele no costado. Porque quando Deus deu a esposa para Adão... Calma aí, gente.
Quando Deus deu a esposa para Adão, o que o texto nos indica é que ele foi cerrado ao meio. E da sua costela Deus tirou uma esposa. Quando Jesus estava na cruz, ele foi lancetado na costela. E dele saiu sangue e água. Porque ali ele gerou a sua própria esposa. No jardim, da costela do primeiro Adão, veio a Eva. E na cruz, na costela da cruz do próprio Cristo, o segundo Adão, veio a igreja. Então confie na mensagem. Se ele disse que vai preparar o lugar, ele vai preparar. Se ele disse que vai nos levar para ele, então confie. A grande questão, a gente pensa na salvação e a gente pensa nas ruas de ouro, a gente pensa no céu. Mas Jesus, ele promete algo muito mais forte, que é levar para ele. O céu é maravilhoso, porque é lá onde Jesus está. A Nova Jerusalém deve ser a coisa mais linda, porque é lá onde Jesus está. Onde os querubins glorificam, onde os serafins sobrevoam e dizem: Santo, Santo, Santo. Tudo isso é maravilhoso. Por quê? Porque é lá onde o meu esposo está. Então não se esqueça. Não deixe de acreditar que ele já está com tudo preparado. Ele já pagou o seu dote. Está tudo pago. Você só precisa se render. Você só precisa se render. E se entregar a ele do fundo do seu coração. Compreender que em nenhum lugar, em nenhum livro, em nenhum filme, em nenhuma canção, você encontrará uma demonstração mais pura e mais profunda de amor. Um amor que não tem interesse, nenhum interesse, a não ser de servir. Então, declare onde você estiver. Está pago. Eu sou um pecador. O bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal eu estou sempre fazendo. Mas eu declaro: está pago. Eu tenho um esposo e ele me gerou na agonia da cruz. Que Deus abençoe você. Obrigado pela audiência. Por ver esse maluco aqui pagando na esteira para melhorar a saúde enquanto eu falo da Bíblia para vocês. Obrigado pela audiência. Que Deus abençoe. Gostaram? Escrevam aqui no comentário. Estão gostando? Querem mais? Porque todo dia eu vou fazer isso aqui. Se vocês gostarem, todo dia eu abro uma live e a gente reflete sobre a palavra. Não dá pra fazer aquela pregação, né? Porque senão eu me desconcentro. Amém. Gostaram mesmo? Vamos amanhã conversar sobre Salmos. Tá? Sobre Salmos. Se você ver no Apocalipse, você vai ver isso no Antigo Testamento, né? O livro de Oséias trata sobre infidelidade. O profeta, ele casa com uma mulher prostituta e ele encarna nele a pregação dolorosa do Deus
ao ver Israel trocando a adoração ao Deus verdadeiro pela adoração pagã. E em Apocalipse nós vemos essa dualidade, noiva e prostituta, esposa e prostituta. Há muitas na igreja que já são prostitutas, estão prostituindo a adoração, prostituindo a pregação, prostituindo o ensino, prostituindo a profecia, prostituindo o amor, prostituindo o que é graça, o que é cruz. Porque a prostituta, ela não tem nenhum interesse a não ser com o seu próprio prazer. A esposa tem o prazer no esposo. A prostituta tem prazer no esposo de alguém. A esposa se arruma para o seu esposo. A prostituta se arruma para o esposo de alguém. A esposa senta para comer na mesa com o seu esposo. A prostituta come das migalhas do esposo de alguém. Todas as vezes que nós trocamos a adoração, a tentação da nossa geração hoje é abandonar o ensino, a pregação genuína, a adoração, o amor, a palavra, a fé verdadeira, genuína, para se entregar ao seu desejo, transvesti-lo, né? Maquiá-lo de cristianismo e no fundo adorar assim. Assim prostitui-se o culto, prostitui-se as lives, prostituem-se as canções, a pregação, os dons. Por isso nós vemos muita gente desgostosa sobre os dons, muita gente desacreditando nos dons, muita gente desacreditando na pregação genuína, porque há muitas prostitutas com microfone, há muitas prostitutas mentindo, pregando sobre um Cristo que sequer desceu do céu e sequer subiria para a cruz. O ídolo que muitos estão adorando hoje, infelizmente dentro da igreja, jamais morreria por você. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu sábado. Vou deixar salvo aqui, depois eu subo pro YouTube. Um beijo no coração. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Pode ser também efeito do meu movimento aqui na esteira, mas eu sinto alegria, prazer em fazer isso com vocês. Eu sinto que Deus, Ele honra esse propósito. Porque, como eu disse, não é fácil. Mesmo tendo esteira em casa, é uma luta. Vim fazer os exercícios, mas confesso que eu estou bem incomodado com o meu corpo, com a minha barriga. Falei, não, quero perder essa barriga. Quero ter mais disposição. Mas também quero amar mais a Deus. E mais ainda, quero conhecê-lo. Então vamos fazer isso juntos. Que Deus abençoe seu sábado, seu domingo. Amanhã estaremos aqui fazendo uma reflexão sobre Salmo. Um beijo no coração. Posta um print dessa live, me marca. Postei um novo Reels hoje, não deu muito engajamento, eu vou deixar. Não vou ficar repostando não. O que funcionar, funcionou. O que não funcionar, a gente repensa como faz. Tá bom? Deus abençoe. Um ótimo sábado. Até amanhã. Desculpa. Vamos orar, né? Vamos orar. Deixa eu só baixar aqui. Daqui a pouco eu vou dar um trote pra parar, né? Vamos orar. Deixa eu beber uma aguinha, né, gente?
Pai amado, te agradecemos por esse momento, por termos a chance, a oportunidade e a liberdade de te adorar. Apesar de para muitos parecer uma loucura, mas o que é loucura para um homem é sabedoria para ti. E nesse momento, poder repartir da tua palavra sobre o esposo maravilhoso que é teu filho é mais do que uma honra, é o motivo da minha existência. Que tu possa abençoar o coração de todos que estão nessa live, que tu possa se revelar para alguém que tem entrado despretensiosamente aqui e sentiu a tua paz, sentiu o teu amor. Te peço em nome de Jesus que essas pessoas vivam uma vida extraordinária na tua presença, guiadas por ti, amando a ti, compreendendo que na cruz Jesus disse: está pago para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até amanhã.